Michel, para a gente começar, eu queria que você fizesse uma breve apresentação sua, falasse aí da tua atividade acadêmica e também no Instituto Brasil-Israel, qual é o papel que você desempenha lá. Eu sou professor da UFRJ, sou do Departamento de Sociologia. No departamento e na UFRJ eu coordeno o Laboratório de Religião e Política, Religião, Espiritualidade e Política, o LAREP, e o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos. Sou pesquisador também da Universidade Ben Gurion, em Israel, e do Centro de Estudos de Antissemitismo da Universidade Hebraica de Jerusalém. E, além disso, eu sou assessor acadêmico do Instituto Brasil-Israel. Muito bem, que foi por lá que eu cheguei até você, fiz um contato, e aí Legal. me passaram o teu telefone. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer, eu ia te pedir a resposta curta, que seria um sim ou não, e, na sequência, a resposta longa, que aí você vai dizer sim ou não e o porquê, que é um tema que está todo mundo comentando já há bastante tempo, né? E muita gente já sabia desde antes dele se candidatar. O governo Bolsonaro é nazista? Não. Por quê? Porque o governo Bolsonaro é um arremedo de grupos de interesses e ações políticas, onde você tem desde referências que são da mais absoluta corrupção brasileira, até referências da extrema-direita tipicamente nazista. Então, assim, se a pergunta fosse há membros nazistas no governo Bolsonaro, eu diria claramente sim, e diria que o Bolsonaro flerta mais com esses membros do que com os outros membros. Ou seja, a dimensão bolsonarista, no sentido mais estrito da palavra, é de extrema-direita, é autoritária, é militarista, é racista, é conspirativa, né? E a plataforma de ação do bolsonarismo utiliza as referências, né, por assim dizer, mais corruptas, mais fisiológicas, para atuar na segunda referência, que é a referência mais ideológica. Então, tem uma diferença entre ideologia e fisiologismo no governo Bolsonaro? Tem, mas não é aquela que dizem, né? A ideia de que há dois governos, etc. E tal. Porque, numa perspectiva das atitudes genocidárias, fascistas, nazistas, racistas do Bolsonaro, não tem contradição. Porque o nazismo não é exatamente uma ideologia coerente. O nazismo é, por assim dizer, uma prática política do ressentido, uma prática política daquilo que a professora Isabel Calil chama de comunidade do pânico. O bolsonarismo utiliza-se dessas referências para poder fundamentar as suas práticas. Não espere que ele não seja corrupto, Bolsonaro, porque isso vem junto. O que eu estou dizendo é o seguinte: se você buscar uma ênfase no governo Bolsonaro, o Bolsonaro tem ênfase no fascismo. Mas isso não diz que ele não é um tremendo de um corrupto. Aqui no Rio de Janeiro a gente sabe disso há anos, ao mesmo tempo. Então, assim, a tua pergunta é: o governo Bolsonaro é nazista? Não. O governo Bolsonaro, inclusive, é um governo acéfalo, porque o Bolsonaro não tem liderança alguma, não é um cara que consegue exercer liderança. Ele exerce liderança para o seu público externo, quando se constrói uma imagem do Bolsonaro. Mas, internamente, Bolsonaro não consegue indicar ministro para o Supremo. O Bolsonaro não consegue fazer avançar as suas teses dentro do Congresso Nacional. O Bolsonaro está tendo vetos devolvidos ao Congresso o tempo todo. O Bolsonaro não é uma liderança, só que nas estruturas estruturantes da construção de uma figura de um líder, do mito, ele é, né? Porque é isso que sobra dele. Então, o governo Bolsonaro é nazista? Não. O Bolsonaro é arremedo de um monte de coisa. Bolsonaro é nazista, sim. E aí já vai para uma outra dimensão, né? Porque aí eu vou puxar isso para algo que você escreveu ou falou em alguma outra entrevista que eu assisti, que você tem o ex-secretário nacional de Cultura, que, mais do que uma referência, né, ele incorporou o Goebbels, né, naquele famoso vídeo lá, e você tem o assessor internacional do Bolsonaro, que é o Felipe Martins, que fez gestos supremacistas no Senado e permanece aparentemente intocável, né? E o Bolsonaro, lógico, gosta, né? Eles capitalizam, tem clique, um montão de coisa. E aí a minha dúvida é o seguinte: como é que um cara, o outro foi demitido, né? Teve que sair. O Felipe Martins, ele está lá, mas o Felipe Martins é um cara jovem, né? Ele tem 30 e poucos anos, né? E eu lembro que no início do governo fizeram uma entrevista com ele, falando da juventude. Ele falou assim: o Santiago Dantas, ele citou várias figuras
que ocuparam cargos importantes, muito jovens também, né? Se comparando, né? Dizendo que ele era muito inteligente, muito preparado e não haveria nenhum problema em ocupar esse cargo, que é uma espécie de formulador também de políticas internacionais do governo brasileiro, do O Estado formulador. brasileiro. É o cara que está em contato, ele liga e qualquer chefe de Estado atende, né? Não é nenhum absurdo isso, né? E como é que uma pessoa dessa faz o que faz e ele permanece? Qual é a penetração desse Felipe Martins nesses movimentos internacionais de supremacistas, eugenistas e racistas que dão tanta força a essa figura? Eu até li aí que você está preparando um livro em que ele vai ser um personagem importante, aí várias revelações vão surgir, mas eu queria entender porque em qualquer outro lugar é, talvez mais ou menos hipócrita do que o Brasil, a simples presença desse cara já seria um absurdo, né? E países hipócritas, assim, que o cara fala alguma coisa, ele já se demite, né? Ele pede demissão porque é tão chato, né? Ele não espera ser demitido. Né? Você teve recentemente na Inglaterra lá o ministro da Saúde, na Alemanha nem imagina, né? O cara vai preso se fizer alguma coisa assim, né? Oficialmente. E esse cara está aí e está bem e continua. Que avaliação você consegue fazer sobre essas figuras e por que esse laço tão estreito com o Bolsonaro, que diferente do governo, que não é nazista, como você respondeu, mas ele, Bolsonaro, sim é na sua avaliação? É. Eu acho que, em médio caso, eu acho que em alguns lugares você tem pessoas com o mesmo quilate ideológico do Felipe Martins e o governo continua funcionando como se nada tivesse acontecendo, né? Por exemplo, no governo de Trump, você tinha umas 2 ou 3 figuras consideradas efetivamente de extrema-direita e nazistas, né? Inclusive, o Steve Bannon saiu do governo Trump não por ser de extrema-direita e nazista, né? Por ter tido conflitos específicos com o Trump. Se você pega a Polônia, por exemplo, você tem uma série de ministros que são homofóbicos, antissemitas. A Polônia hoje você tem um governo recheado de antissemitas, né? A Hungria também, né? Você tem o governo do Dória, um governo absolutamente crivado de fascistas, nazistas e antissemitas, e eles continuam lá dentro. As Filipinas também, enfim, eu podia te dar desde o Orbán até as Filipinas, a gente está acompanhado desses grupos. O que eu quero dizer é o seguinte: o governo Bolsonaro não é um governo como o do governo da Grã-Bretanha atual, nem sequer um governo como o da França, né? Ou não me lembro qual foi o outro que você citou agora, da Alemanha. Está longe de ser o governo da Alemanha, né? O governo Bolsonaro é um governo onde as referências de extrema-direita são as referências dominantes. Não é? A gente está acompanhado de Polônia, Hungria e Filipinas. É ali que a gente está. Né? E nesses governos, essas figuras de formuladores da política internacional, que, na verdade, são figuras que remontam à ruptura com o consenso internacional, perspectivas que contradizem bases multilaterais internacionais, são figuras de extrema-direita e com perspectivas de uma política internacional moralizante. Essas figuras são fundamentais e elas são intocáveis, né? Então, acho que é por aí. Assim, se você parar para analisar a política internacional, agora com França, a coisa está um pouco menos explícita, mas a política internacional do governo Bolsonaro, essa sim é uma política de extrema-direita, né? Felipe Martins, tal qual todos esses outros grupos que eu citei, são produtos de uma etapa, de um furacão de extrema-direita que bateu no solo. A gente está vendo que agora ele fez uma desgraça terrível, mas ele não é daqueles furacões que se estabelecem no solo e continuam fazendo destruição por décadas. Ele é um furacão que parece que bate e levanta. E que traz pessoas que são pessoas da mediocridade da burocracia, né? Que são pessoas ressentidas. Você pega desde a área da economia até a área das relações internacionais do governo Bolsonaro, são pessoas que se autoafirmam como geniais, mas que nunca foram utilizadas em cargos de chefia em outro lugar do mundo. São pessoas, né, o Ernesto Araújo, você pega para ver, é a periferia da periferia do sistema. Não é? Esse cara foi escolhido para ser ministro das Relações Exteriores. Então, há que se entender isso. Quer dizer, aqui é o lixo da burocracia estatal que acaba sendo utilizado por esses grupos como o governo Bolsonaro. Não é? Você, só um parênteses, você usou a imagem
mencionou o chanceler, tem uma figura também, que eu até resgatei um vídeo antigo dele, que é o Adolfo Saxida, Sim. secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, que gravou vídeos já há alguns anos justificando que o partido nazista é de esquerda, que o Pinochet também era de esquerda. E esse cara é um dos formuladores da política econômica, um cara que nunca teve espaço, e quando chegou, e ele entrou no governo pelas mãos do Paulo Guedes. Aí a gente lembra, trabalhou no Chile, era aluno desses ultraliberais aí, né? Do Milton Friedman, que era aluno do Hayek, que vem do Mises, né? Então você tem uma escola que vai se aprofundando, vai se radicalizando, né? E o Guedes, eu lembro que ele falou, não estava preocupado com a questão política, eu estava lá para fazer o projeto econômico, como se as duas coisas fossem dissociadas, né? Ele sabe que não são, né? O governo Bolsonaro, em termos econômicos, está entre Hayek e Mises, está entre a ideia do neoliberalismo como elemento de regulamentação da economia, ou sequer disso, e somente disso. Quer dizer, o Estado existe para regulamentar, na melhor das hipóteses, mas pode ser que sequer para isso ele exista. Então, a gente está falando de governos que utilizam a referência da democracia como elemento que prejudica a vida e não ajuda a vida. Isso é importante, não é? E assim, ó, nesses governos, as referências da democracia liberal, as referências de uma sociedade mais participativa, etc. e tal, são vistas como negativas. E, historicamente, os governos de extrema-direita, fascistas e nazistas, utilizam esses elementos para trabalhar na economia interna, elementos que olham para o povo como inimigo, para a democracia como adversária e para a inclusão como algo negativo. É disso que a gente está falando. E é toda a fala do Guedes, né? O que você acabou de dizer é o discurso do Guedes do começo ao fim. E o ultraliberalismo ele precisa de regimes autoritários para impor a sua agenda, né? Abertamente. Quer dizer, e o ultraliberalismo não é o liberalismo absoluto, é o contrário, é o iliberalismo, não é? No sentido político do termo. Quando o Guedes quer decidir para onde é que as empregadas domésticas podem ou não podem passear nas férias, a gente está vendo que é um governo que quer entrar nos detalhes da vida. E aí, voltando para o Felipe Martins, eu realmente estou pesquisando a figura do Felipe Martins, é impressionante. Você é muito jovem, mas a história dele não começa com ele. Ele tem um tio, chama-se Camilo Santana, que é uma figura importantíssima para a gente entender as origens desses vínculos entre corrupção e extrema-direita, né? Mas o próprio Felipe Martins é uma figura que é produto dessa nova cultura política, que é produto dessa perspectiva, que é uma dimensão de branquitude. E aqui, veja bem, né? Não sei se é o momento de falar sobre isso. Mas sim, você tem elementos... quando você fala, o nazismo é de esquerda para determinados grupos importantes do governo Bolsonaro. Isso é um absurdo, é uma maluquice, não é? A gente sabe que isso não faz sentido algum. Só que aqui também tem uma dimensão ideológica, né? E qual é a dimensão ideológica? A dimensão ideológica é que se o governo é de esquerda, se o nazismo é de esquerda, você pode se vincular estrategicamente, imageticamente, com a extrema-direita, sem que você seja responsabilizado pelo Holocausto. Você entende a ginástica política? Né? A ginástica política é o seguinte, olha, o nosso problema não é com o fascismo, é com o nazismo. Então, o que a gente faz? Ao invés de convencer que o Holocausto não houve, a gente diz que o Holocausto houve, mas foi a esquerda que fez. Está resolvido o nosso problema. E mais do que isso, não só o Holocausto houve, como o Holocausto houve e vitimou brancos. E aí você embranquece o judeu. E a partir do momento que você embranquece o judeu, você transforma o judeu, que no Brasil é, acima de tudo, branco, socialmente branco, economicamente branco, e coloca de lado a grande questão histórica do judeu, a grande questão histórica do Brasil, que é a escravidão. Então, olha só que coisa interessante e bem-sucedida que esses caras fazem. Eles se livram da responsabilidade histórica dos crimes da extrema-direita, dizendo que o Holocausto foi produzido pela esquerda. Eles incluem a ideia de que as verdadeiras vítimas foram os brancos e eles enfraquecem o debate histórico sobre a escravidão no Brasil. É por isso que Felipe Martins não sai desse governo de jeito nenhum, porque ele está articulando essas perspectivas ideológicas com o mundo da extrema-direita. E veja bem, não sei se você acompanhou a CPI. Na CPI, todo dia tinha uma figura absolutamente desconhecida que era candidata a Prêmio Nobel de Ciência.
Prêmio Nobel de Medicina, Prêmio Nobel de Física. Toda hora, um daqueles malucos lá, daqueles senadores desconectados da realidade, diziam: esse fulano é Prêmio Nobel de Física. Prêmio Nobel... na própria Prevent Senior se dizia que eles vão ganhar o Prêmio Nobel de Medicina se conseguirem. Então, tem uma dimensão absolutamente desconectada da realidade, conspirativa e autorreferida dessa extrema-direita, que se imagina ganhando os prêmios internacionais, se imagina sendo liderança internacional. Felipe Martins utiliza isso para continuar no governo. Ele quer produzir o Bolsonaro e o bolsonarismo como sendo a grande liderança da extrema-direita no mundo. Agora que Orbán está em situação crítica na Hungria, que o presidente das Filipinas falou que não vai concorrer ao cargo, que o Trump não foi eleito, a perspectiva do Bolsonaro é que ele é a grande liderança internacional da extrema-direita. E é por isso que ele está recebendo pessoas de extrema-direita aqui. Nesse sentido, o Felipe Martins não é só um funcionário importante nas relações internacionais, o Felipe Martins é a garantia que Bolsonaro seja efetivamente aquilo que ele quer ser, ou seja, a maior liderança da extrema-direita no mundo a partir de 2022. E aí, nesse sentido, o white power que o Felipe Martins faz no paletó não atrapalha, ajuda. E é, na verdade, o tal do apito de cachorro, né? É aquilo o cara fazer na frente de milhares de pessoas uma coisa que só um pequeno grupo vai entender. E que fortalece as bases. É a glória, né? E quanto menos gente entender, mais eles são... E fortalece as suas bases e vão dizer... Olha, o apito de cachorro é muito interessante, né? Porque esse governo é recheado de referências a isso. Vou citar uma delas, só para você entender o tamanho do buraco que a gente se meteu. O copo de leite, né? Copo de leite é um deles. Podia citar o copo de leite. Mas eu vou citar a frase "o trabalho liberta", que é utilizada nas suas várias versões. É a frase que está na entrada de Auschwitz, né? E é utilizada nas suas várias versões. O trabalho pode libertar, só o trabalho... E a impressão que dá para as pessoas que são distraídas é que é outra coisa, quando, na verdade, são variações do mesmo tema. Está se utilizando o trabalho liberta como uma maneira de se mobilizar as bases da extrema-direita. Aí você me diz: mas, Michel, eles disseram que o problema do nazismo é que o nazismo é produzido pela esquerda. Esse é um discurso para fora. O discurso para dentro não é esse. O discurso para dentro é de justificativa do Holocausto. Para fora, eles dizem que foi a esquerda. Para dentro, eles dizem o trabalho liberta. Qual é o problema? Por que está vazando o governo? Está vazando porque é tão usado isso internamente, o governo Bolsonaro se tornou um governo tão vinculado a essas perspectivas da extrema-direita, que você começa a ter apoiadores do bolsonarismo usando o termo de maneira imprópria. Então, assim, para fora é a galhofa, não é? Vou usar isso aqui para comer gente, mamadeira de piroca, tentar entrar no jogo do Santos sem ser vacinado. Para fora é a galhofa, é uma espécie de Domingão do Faustão, ou melhor ainda, programa do Chacrinha, né? Aquela coisa do Terezinha, joga bacalhau, etc. Agora, esse é o elo, a galhofa e o apito de cachorro, aí que tudo exatamente. Se fecha. Para dentro, apito de cachorro. Para dentro, as pessoas estão entendendo do que ele está falando. O problema é que a coisa está tão vinculada à extrema-direita internamente que tem pessoas se colocando externamente de maneira explícita, quase pornográfica. E aí já não é mais apito de cachorro, já é nazismo sendo apresentado de maneira clara. Que aí seria esse caso do Felipe Martins, né? O caso do Felipe Martins atrapalhou. Você tem pessoas utilizando a ideia do trabalho liberta cada vez mais de maneira aberta nas redes sociais. Você tem citações de Hitler que às vezes passam desapercebidas, muitas vezes não passam. Não é? A coisa do presidente Senhor é um show, né? Um show. Você tem lá aquela coisa de glória e honra, né? Aí as pessoas, não, mas é um termo da SS. Não é da SS. Trabalho e honra talvez seja a coisa mais importante que aconteceu até agora. Trabalho e honra, não sei se você sabe, é a frase que Himmler fala para os soldados da SS quando eles estão indo para a operação de extermínio dos judeus na Europa do Leste, que é uma operação anterior aos campos de concentração e extermínio, né? A famosa Operação Barbarossa. E eles justificam o assassinato dos judeus com um discurso que cita honra e glória. Ou seja,
Se não fosse a CPI, essa história tinha passado desapercebida. Então, em alguns sentidos, e aqui é responsabilidade, né? As pessoas têm que se assumir como tendo apoiado o governo com inspirações nazistas. O problema é chegar nesse ponto, né? Eu estava pensando agora, antes de uma reunião, é difícil convencer as pessoas de que efetivamente votaram no governo com inspirações nazistas. Mas cada vez mais claro isso está. Agora é interessante isso, porque até ouvindo a sua live, né, ou o seu vídeo lá com a Natália, ela falou uma coisa muito interessante, que o nazismo ele começa como um movimento sedutor, falando de família, trabalho, valores, que é a mesma coisa do governo Bolsonaro. E se você volta para 1931, 32, né, quando o Partido Nazista foi eleito e o Hitler virou chanceler, se tornou chanceler, aquelas pessoas ali, se ele tivesse uma campanha não, vamos assumir isso aqui porque nós vamos dar trabalho para todo mundo, a gente vai recuperar a economia, os valores da família, e esses judeus que estão atrapalhando e querem destruir a nossa civilização, a gente vai construir uns campos de concentração, a gente vai mandar todo mundo para lá e vamos queimá-los, e vamos eliminar essas pessoas que estão querendo nos destruir. Isso não existiu, né? As pessoas votaram, colocaram esse pessoal no poder porque houve uma construção, né? Eles foram se aproveitando de várias situações, que é uma coisa parecida daqui, lógico. Se você vai perguntar para qualquer pessoa, você apoia a tortura? Você é a favor da ditadura? Bom, muita gente sim, né? Mas porque desconhece a história, acha que houve um milagre econômico, a economia cresceu, e lembra que, então o Sarney assumiu, em 3 meses ele produziu uma hiperinflação de 85% ao mês, né? Foi ele que fez isso. Então, aí se você começa a perguntar, o brasileiro não quer, né? O Ustra, ninguém sabe quem é o Ustra, quem não lida com direitos humanos não tem a menor ideia, né? Então o cara fala que o livro de cabeceira dele é a obra do Ustra, né? E tudo bem, né? E aí vira aquela história, todo mundo que estava apoiando o Bolsonaro, a gente remete àquela história famosa que tem 10 pessoas à mesa, chega um nazista, se ninguém se levanta, tem 11 nazistas, né? E aí o cara, não, por um projeto econômico, mas ele fala da boca para fora, não sei o que e tal. Então, que paralelo? É possível estabelecer algum paralelo? E eu lembro que você falou uma frase que eu achei interessante, a história não ensina nada, né? E é muito comum dizer, não, se a história nos ensina algo, né? Mas é possível algum paralelo aí, desconsiderando eventuais anacronismos, entre aquilo que aconteceu e produziu a ascensão do nazismo e isso? Porque os bolsonaristas eles não vão embora quando o governo acabar, e esse governo vai acabar em algum momento, não vão embora porque eles sempre estiveram, né? Eles sempre estiveram na sociedade, agora saíram do armário, né? Estão aí soltos, né? É mais uma confusão que eu fiz. O que você pode comentar? Não, tá ótimo. Eu acho assim, pedagogicamente, veja bem, pedagogicamente, o Holocausto, que é, na verdade, uma percepção pornográfica de violência de maneira que nunca aconteceu antes e depois na história da humanidade, atrapalha a compreensão do nazismo. Pedagogicamente, ele atrapalha. Porque se a gente quer entender história a partir da perspectiva do aprendizado de lições, a gente tem que mediá-la com perspectivas pedagógicas. A história em si não apresenta nada, aquela história do Walter Benjamin falando do anjo, olhando as desgraças sem poder intervir, porque a história está acontecendo diante dele e nada pode parar, né? Então, assim, imaginar a história em si como algo que ensina as pessoas é apostar num investimento que não dá muito resultado, não. Agora, se a gente quiser aproveitar a história para transformar em aprendizado, a gente tem que mediar com pedagogia, né? E a pedagogia do nazismo a partir do Holocausto atrapalha porque realmente é difícil comparar alguma coisa com o Holocausto, né? Comparar no sentido de que os experimentos humanos feitos no Holocausto, as estruturas de morte produzidas pelo Holocausto, a construção de fábricas que, pela primeira vez na história, são fábricas que, quanto mais morte produzem, mais lucro fazem, uma dimensão inversa da própria história da humanidade. A ideia da estrutura dos campos de concentração e extermínio como fábricas com chaminés, né, que nos indicam a ideia de que aquelas fábricas produzem, mas que, na verdade, aquelas fábricas matam, é tudo tão pesadamente único, é tudo tão escatologicamente desesperador e destruidor, que é difícil, a partir do Holocausto, você ensinar alguma coisa que não seja tome cuidado com o Holocausto, né?
E aí, é claro, quando tiver uma câmara de gás, eu vou ser contra. Quando eu ver uma chaminé com fumaças humanas, eu vou ser contra. Quando eu perceber que as pessoas estão sendo deportadas para algum lugar, eu vou ser contra. Agora, enquanto isso não chega, eu não posso falar de holocausto. E aí, as minhas réguas, os meus cálculos de atuação, vão ser os cálculos daqui do agora. Né? Eu odeio aquele candidato, eu vou votar nesse candidato. Agora, o nazismo não se estruturou prometendo o holocausto, como você bem disse. O nazismo se estruturou a partir de perspectivas positivas e do acionamento de referências daquelas elites que deixaram de ser elites. Não é isso? Gatilhos. Não, então, um pouco mais do que gatilhos. Então, vamos lá. Valores. A gente está falando de República de Weimar. Tá? Valores absolutamente importantes para uma classe média católica e protestante na Alemanha do entreguerras. Né? A questão da família, a questão da honra, a questão do exército, a questão de uma cultura popular. Não é? Isso tudo é contraditório em relação às possibilidades da cultura absolutamente internacional que era produzida, né, a partir da arte, da música, que era produzida na República de Weimar. Não é? Os hábitos nas grandes cidades, uma liberalidade que nunca foi vista antes na história da Alemanha, eram vistos, a ideia de que grupos gays, naquela época não eram grupos LGBTs, grupos gays tinham permissão e eram reconhecidos de maneira absolutamente legítima para produzir na Alemanha, era uma coisa complicada. A derrota do exército alemão na Primeira Guerra Mundial e a aceitação de determinadas imposições dos aliados, e você começa a perceber que essas dimensões estruturantes do entreguerras são percebidas pela sociedade alemã, grande parte dela, como um inferno. Né? Estruturas familiares novas, uma cultura que eu não conheço, a economia em frangalhos, a ideia de que o exército alemão deixou de ser um exército honrado e passou a ser um exército decadente e dependente das estruturas internacionais. Isso tudo lança a possibilidade de que alguma coisa nova surja. Essa coisa nova que surge, ela surge a partir de perspectivas positivas. Quando eu falo positivas, não estou dizendo boas, eu estou dizendo positivas no sentido de condição de se criar algo. Né? E para se criar algo, tem que destruir tudo que está aí. Né? Que é uma fala do Bolsonaro, né? Cara, você vai perceber que é na tudo Embaixada Bolsonaro. do Brasil em Washington. Você vai perceber que é tudo Bolsonaro. É tudo Bolsonaro. É isso que eu estou dizendo. Para isso tudo que está aí, eu tenho que retomar o valor da família, da religião e do exército, que tem a ver com uma dimensão importante, que é a ordem. Né? Então, eu destruo para criar ordem e para resgatar o patriotismo. Não é? Nesse sentido, o que eu faço? Eu começo a apontar os responsáveis pela nossa situação terrível. Não é? Governo Dilma, situação terrível, um governo que produziu uma inclusão social nunca antes vista na história desse país, né? Governos, e que produziu também inclusão de grupos periféricos, LGBTs, etc. E tal. Isso produziu o quê? Produziu decadência moral e produziu decadência econômica. Porque você criou uma lei que teve que assinar carteira de empregada doméstica, porque ela passou a ir para o aeroporto e viajar para a Disney. Isso é inadmissível. Inadmissível. A frequência de... Olha, eu fiquei fora do Brasil durante 10 anos. Eu saí do Brasil, a universidade tinha uma cor. Eu voltei para o Brasil, a universidade tinha outra cor. Outra cor, era outra coisa. Eu cheguei na universidade, olhei para os alunos e falei, cara, o que aconteceu nesse lugar? Qual foi o período que você passou fora? 2002 a 2012. Né? É outra coisa, era uma universidade colorida, com pessoas falando português diferente. Era um negócio impressionante. Assim, eu fiquei um pouco tonto com aquilo que eu vi, mas absolutamente feliz. Nem todos ficaram felizes. Aquelas pessoas ocuparam um espaço que, teoricamente, era meu. Mesmo que eu não estivesse lá, me referindo aos brancos de classe média. Mesmo que eu não estivesse lá, eu poderia acionar aquela universidade quando eu quisesse. Não é? A ideia de que empregadas domésticas... Olha, entre 2002 e 2010, algumas coisas... Você é de Brasília, né? Eu sou do interior do Rio, sou de Campos, mas estou morando a maior parte da minha vida aqui em Brasília. Rio de Janeiro é um lugar interessante porque você pega os lançamentos imobiliários
entre 2002 e 2010, que aconteceram na Zona Norte 1 até a Zona Sul 2, estou me referindo aqui do Meier até Copacabana, tem algumas coisas que mudaram ali, e que mudaram de maneira muito radical. 2 exemplos: quarto de empregada e elevador de serviço. Você começa a ter prédios de classe média sem quarto de empregada. Você começa a ter construção de prédios só com um elevador. Você sabe que no Meier, que não tem praia, as pessoas não usam elevador de serviço, porque estão sujas de areia. Quem usa elevador de serviço no Meier tem cor e classe. O quarto de empregada é a possibilidade de você ter uma senzala em casa. O que os governos do PT fizeram foi tirar a senzala da classe média. Isso é muito poderoso. Eu era dono de uma pessoa. Eu deixei de ser. Essa pessoa começou a ter direitos. Isso afeta a minha percepção de que eu era uma pessoa privilegiada e deixo de ser. É a história daquele filme A Que Horas Ela Volta, né? Que a filha da empregada passa na faculdade e o filho da patroa não, né? É perfeito aquele filme. E a gente, às vezes, acha que essas coisas não são importantes. Elas não são importantes para o mundo concreto de decisões objetivas, mas elas são fundamentais na perspectiva ideológica da extrema-direita. A extrema-direita entra aqui. Ela entra dizendo: o culpado por você não poder mais ter uma empregada doméstica é o governo que deixou a empregada doméstica entrar. Você perdeu o privilégio e ganhou o quê? Ganhou a perspectiva de ter que disputar com ela, você e seu filho. E aí, Bolsonaro tem alguns discursos que são fundamentais. O primeiro discurso, vou citar 3 rápidos, tá? O primeiro discurso, na Orla de Natal, ele fala: a maioria deve se curvar às minorias. Esse é o discurso da maioria moral típica do nazismo alemão antes de tudo. Ou seja, ao invés de garantir direito às minorias, eu garanto o privilégio às maiorias. Bolsonaro fala disso. Tá? O segundo, na véspera das eleições. Bolsonaro chega e fala o seguinte: na véspera das eleições, primeiro turno, os vermelhos vão embora daqui. Vão todos para a ponta da praia. Né? A gente está falando sobre Ponta da Praia, uma perspectiva que tem a ver com a narrativa e a gramática da extrema-direita brasileira, tudo bem. Sim, mas, além disso, Ponta da Praia era o termo que os torturadores usavam quando iam desaparecer, matar e desaparecer com um preso político, né? Que era assassinar. No Brasil, na Argentina e no Uruguai. Isso. Mas, além disso, a gente não está exigindo que as pessoas tenham conhecimento disso, mas a ideia de que as pessoas vão desaparecer é muito importante. Assim, o problema é o vermelho. Quando o vermelho desaparecer, vai ficar tudo bem. Né? E o terceiro ponto é o famoso discurso da Hebraica, em que ele desumaniza afrodescendentes. Eu ia falar, a Hebraica do Rio de Janeiro, né? Eu queria falar bastante sobre isso. Que ele desumaniza, então. Desumaniza o negro. Então, veja bem, Bolsonaro não está falando em campo de concentração e extermínio. Bolsonaro está falando em quê? Bolsonaro está falando na possibilidade concreta de resolver problemas a partir do acionar valores positivos, família, moral e religião, e de apontar os inimigos. Bolsonaro está produzindo o mesmo discurso produzido pelos nazistas na década de 30. É um discurso diferente dos nazistas na década de 40, mas é o discurso que possibilitou a ascensão do nazismo na Alemanha. Ou seja, quando a gente fala que Bolsonaro é nazista, a gente está se referindo a Bolsonaro dos anos 30, ao Hitler dos anos 30, não ao Hitler dos anos 40. Esse provavelmente é o projeto de Bolsonaro. Fiquei até aqui sem fala. Eu vou só fazer um adendo que nesse fim de semana também viralizou um vídeo, você talvez tenha visto, que é do lançamento de um livro do Demétrio Magnoli numa livraria Cultura, não sei se foi em Brasília, em 2009, e depois essa imagem foi usada num documentário sobre cotas na UNB. Depois eu vou deixar o link nas informações do episódio para quem quiser assistir, porque é importantíssimo. Ali havia no palco pessoas brancas, entre eles o Gabeira, né? O Magnoli e o Paulo Kramer, se não me engano, não sei se ele ainda é professor da UNB, e em 2006 ele foi envolvido numa polêmica porque ele usou termos racistas em sala de aula, crioulo e tal, e foi gravado e é bolsonarista até hoje. Tá? E foi gravado por alunos, deu uma confusão danada aquilo, né? E nesse vídeo ele é uma pessoa que no final desse
clipezinho, ele levanta e puxa uma vaia, porque ali havia pessoas do movimento negro que se levantam para reclamar que não havia negros ali naquele debate, sendo que era um livro, o lançamento de um livro em que o Demetrio Magnoli tem um trecho ali dizendo que era uma vergonha, muito triste que a UNB tivesse cotas raciais, e até tem uma promotora ou procuradora de justiça também fala, não tem que ter cota racial, tem que ter cota social, e aí aparece um senhor negro que vai e se manifesta, e as pessoas gargalhando contra ele, não deixando ele falar, e quando Paulo Kramer se levanta e puxa a vaia, as pessoas vaiam. E é uma plateia da suposta elite brasileira, né? Elite naquele sentido de que elite, em tese, é o que melhor existe numa categoria, né? No Brasil virou sinônimo de questão financeira, né? De quem tem dinheiro. Então, eu queria que você comentasse esse vídeo, não sei se você viu, mas o que aquilo ali é representativo, e aí a gente parte para outras questões, né? Demetrio Magnoli, que é colunista da Folha de São Paulo, depois eu vou entrar nessa questão da mídia com você, está na Globo News, e é um cara que fica aí, teve até uma polêmica recente com o tal do Leandro Narlock, né, que escreveu um artigo também na Folha, em que, já vou entrar logo nisso, né, você tem a Folha de São Paulo, eu não sou a favor do fim da Folha de São Paulo, não sou a favor do fim de nenhum veículo de comunicação, eu sou sim a favor de que eles melhorem, né? Então você tem um jornal que, em nome, na minha avaliação, de uma pseudo-pluralidade, abre espaço para negacionismo. Eu acho que isso vai ter consequências muito graves, porque você dá palco para determinado tipo de discurso, cria uma confusão muito grande, porque os jornais ainda têm uma respeitabilidade, seriedade. O jornalista profissional ele pode ser processado, você sabe quem escreveu, é diferente de um vídeo de WhatsApp que qualquer um pode produzir, ninguém sabe quem fez aquilo, e aí já vai para a questão das fake news, né? E eu lembro recentemente, não sei se no começo do ano, ou fim do ano passado, o New York Times demitiu o editor de opinião porque publicou o artigo de um senador republicano cheio de mentira, de fake news em favor do governo Trump, e o editor foi demitido porque houve uma manifestação lá da redação dos jornalistas, e aí depois até um outro veículo escreveu: você não tem que publicar os dois lados quando um dos lados é o fascismo, né? Então, é quase uma tese isso que eu estou falando, né? Queria uma avaliação sua. Como é que essa confusão toda se estabelece? Tendo como ponto de partida esse clipezinho que eu falei lá do Demetrio Magnoli, uma pessoa que ocupa um espaço grande na mídia hegemônica, na mídia tradicional, né? E você escreve eventualmente para a Folha de São Paulo, né? Tem vários textos publicados lá, mas eu fico com a impressão, e aí até qual é o nome dela? A Sueli Carneiro, que havia recém entrado no Conselho Editorial da Folha, pediu para sair, e a Folha escreveu uma matéria sobre a reunião do Conselho Editorial, e lá no final, 2 linhas no final do texto, a Sueli Carneiro pediu para sair do Conselho. Não explica, não fala o motivo, ela até agora também não falou qual foi o motivo, eu imagino o que seja, mas eu fico com a impressão de que esse pseudo pluralismo, né? Vamos dar, é para clique, né? É para audiência, é para polêmica, é para gerar dinheiro, para monetizar, mas eu fico com a impressão de que os articulistas progressistas é que estão ocupando cota na mídia hegemônica. Essa história, você falou muito bem dessa história da Livraria Cultura, eu só queria acrescentar um detalhe que eu achei muito interessante, que foi o próprio Magnoli, em algum momento, ele... Isso aqui não é comício. Isso aqui não é comício, que tem um posicionamento racista, claro, a ideia de que o negro, quando fala, faz comício, o branco, quando fala, faz palestra, não é isso? É. O ativista negro, quando falou, ele fez uma declaração absolutamente bem-sucedida, ele falou: estou te dando possibilidade de uma atividade mais inclusiva. De permitir a participação de um negro sobre um assunto que é sobre foi mim. Foi perfeito, ele não estava sendo arrogante, não estava sendo grosseiro, né? Mas o negro, quando fala, é sempre grosseiro, é mal educado, o branco, quando fala, é incisivo, é pungente. Ali está tudo ali, né? A gramática racista brasileira está toda ali. Mas, além disso, o Magnoli faz uma coisa que é muito interessante, que ele afirma que o grupo de pessoas estava protestando contra o fato da ausência, de ter uma ausência de qualquer tipo de afrodescendente no debate sobre afrodescendente. Ele diz: isso é um grupo, ou sei lá, ele usa o termo ainda pior, de fascistas, né? O mesmo Magnoli que evitou usar o termo fascista na eleição do Bolsonaro, né? E aqui eu acho importante entender isso. Quer dizer, durante esse tempo todo,
a mídia brasileira, nos seus grandes meios de comunicação, teve dificuldade de entender que, diante dela, havia um deputado de extrema-direita. E não chamou de fascista sequer de extrema-direita. Não é? Ainda hoje não chama, né? Ainda hoje não chama. Hoje começa, quer dizer, muito pontualmente, não é mas assim... não é à toa que no Ilustríssima saiu uma chamada de capa dizendo que a gente estava se referindo a práticas nazistas na Presidente Sem. Ou seja, está abrindo. Mas Poxa, o Gabeira relativizou o Bolsonaro, disse que ele podia investir em coisas positivas, como, por exemplo, a segurança e a economia. Meu Deus! Quer dizer, e aqui tem a ver... Que é isso, companheiro, né? Que isso, companheiro? Porra! Relativizar o fascismo, dizer que ele pode investir em coisas positivas como... Quer dizer, mesmo que ele fizesse isso, mesmo que o Bolsonaro é um incapaz, né? Mas mesmo que ele fosse capaz de investir em segurança pública brasileira, você sabe qual é a segurança pública que ele investiria. Sim, na milícia, Moro, né? tentou investir nisso. Milícia e assassinato de preto. Então, relativizou. E aí, de repente, quando os negros vão pedir lugar para falar, eles são os fascistas, Bolsonaro é o quê, então? Eu acho que esse termo é um termo a ser trabalhado. Até o Paulo Kramer acusou de Ku Klux Klan, né? Acusou aquele senhor lá. Mas o Paulo Kramer é bolsonarista. Quer dizer, está falando de um fascista. Então, assim, do Paulo Kramer, eu espero isso. Eu não espero mais do que isso. O cara dizendo, em agosto de 2021, que para o Bolsonaro ser reeleito, ele tem que continuar passando a quarta, investindo nas reformas. Então, assim, combinado uma coisa, para diferenciar. Com o Paulo Kramer, eu não sento na mesa. Levanta. Com Maior, se ele eu chegar, sento. levanta. Se ele chegar, eu levanto. Com Maior, eu sento. Essa é a diferença entre a extrema-direita e a direita. Mas eu acho que tem uma dificuldade que tem a ver com a dificuldade de compreender a ideia de que o fascista está entre nós. E o fascista não é o que grita, apesar do Bolsonaro gritar. Fascista não é o que baba, apesar do Bolsonaro babar. Fascista não é aquele que ameaça, apesar do Bolsonaro ameaçar. Fascista não é aquele que fala de morte e fala que a única coisa que pode fazer é matar, apesar do Bolsonaro ter feito isso. Fascista pode ser um homem bem comportado. Eu acho que esse aqui é um ponto importante, né? E o Narloch é um homem bem comportado, né? E eu acho que a gente tem que entender o seguinte, Carlos, para não jogar a criança junto com a água, né? Aquela coisa de não há melhor jornal no Brasil do que a Folha de São Paulo, em termos de qualidade de articulista dentro da Folha de São Paulo. Só que há uma crise impressionante na mídia mundial, que é a confusão, você usa o termo pluralismo, eu vou usar o termo de pluralidade, porque o pluralismo ele exige a possibilidade de você conviver com o outro. A pluralidade não exige nada. A pluralidade você pode ter um cara falando que a escravidão é uma perspectiva culturalmente aceita e pronto, fica por isso mesmo. E eu, que sou descendente de escravo, olho para aquilo e falo assim, peraí, você está falando que o meu pai foi escravo porque é assim mesmo? É assim mesmo. Se você não atura, vai embora. Isso é pluralidade, né? A ideia de que, olha, para mim, o Holocausto não existiu. Se para você ele existiu, tudo bem. Quer dizer, isso é pluralidade. A ideia de que há espaço para todos falarem. E pluralismo é a ideia de que é preciso ter limites aonde o que eu falo não pode ser utilizado numa mídia, né? A Folha de São Paulo, numa crise, para tentar entender o que significa essa história e dialogar com as redes sociais, ela promove a pluralidade. Agora, veja bem, Narloch falou que a escravidão é um elemento do seu tempo. Um elemento do seu tempo. O que é um elemento do seu tempo? Você pegar pessoas num lugar, levar pessoas para outro lugar e produzir uma desumanização de tal ordem que aquela outra pessoa não é mais gente, é um objeto de trabalho. Ok? A escravidão acabou no Brasil em 1888, correto? Sim, 88. oficialmente. Oficialmente. Vamos ser oficiais, para ser bem para facilitar. Justos. Você tem, na década de 20, o primeiro genocídio da Europa. Não estou falando da África. A África você tem o primeiro genocídio, que era na Namíbia. Né? Pelos alemães. Pelos alemães. Não. Vamos tirar a África da história, porque o Narloch não gosta de África. Vamos falar sobre a Europa. Tá? Porque a África pode ser que ele ache que seja natural matar negros. Vamos falar sobre a Europa.
89, década de 20, 30 anos depois. Será que passou tão pouco tempo para dizer que mudou completamente a perspectiva do homem branco? Que você está falando é o do massacre dos armênios. Armênios, década de 30, década de 20, 30 anos de diferença. Putz, mudou tão... mas aí mudou o mundo, né? 30 anos. Tudo bem, 30 anos Armênio, Armênio é muçulmano, turco Armênio é cristão, turco é muçulmano. O Narloch vai falar, vocês estão falando de periferia do mundo. Vamos falar dos alemães? Vamos falar dos alemães. Alemães é década de 30, que começa a lei de Nuremberg, 35. Né? Me ajuda aqui. 89 a 35, a gente está falando de 45 anos. É uma época de vida de um cidadão médio. Eu tenho mais de 45 anos. Ou seja, na perspectiva do Narloch, escuta bem, em 45 anos, você pode transformar um momento de vitimização dos negros em um momento de vitimização dos judeus, produzindo a ideia de que vitimizar os judeus na Europa é absolutamente imoral e os negros na América é natural. Narloch não está falando sobre escravidão. Ele está abrindo espaço para o negacionismo do Holocausto. Você entendeu a matemática? Em 45 anos, as coisas não se transformam de aceitáveis para imorais. E ele sabe disso. Narloch é um sobrenome judeu? Não sei. Não tenho ideia. Espero com muita esperança que não. Mas também não importa, porque os judeus não pensam como judeus. Os judeus pensam como seres humanos. E você tem gente que bateu palma na Hebraica do Rio de Janeiro achando que a coisa estava tudo bem. O que eu quero dizer para você existe judeu nazista, né? Claro, existe inclusive tudo. As pessoas podem ser o que são, porque as pessoas têm liberdade para pensar e as identidades étnicas originais não produzem uma referência fixa. O que eu quero dizer do Narloch é que ele está abrindo espaço absolutamente para negacionismo do Holocausto. Não, mas aí, assim, quem está abrindo espaço é o Narloch ou é a Folha? A Folha. E esse é o diálogo que eu tenho que ter com a Folha. Vem cá, vamos relativizar? Vamos entender o que vocês estão fazendo? Vocês trouxeram um cara que diz que a escravidão, em última instância, é natural. Então, o Holocausto é natural também? Porque a diferença fundamental entre a escravidão e o Holocausto é que aqui morreram pretos e aqui morreram brancos. Isso é inaceitável, isso é aceitável. É disso que eu estou falando. E aqui eu volto ao debate sobre a pedagogia do Holocausto. Se a gente não usa o Holocausto para entender os outros massacres, a gente não está usando o Holocausto para nada. E se o Holocausto está interditado no seu negacionismo, a escravidão também devia ser interditada. Agora, às vezes isso não está claro. Sim, até porque o Holocausto ele é consequência, não é causa do nazismo, né? E a escravidão é consequência, e aí ferrou a coisa toda. A escravidão é consequência do quê, Carlos? Da estrutura de expansão mercantilista que possibilitou o aparecimento do capitalismo. O capitalismo viveu muito bem com a escravidão. E vive. Hoje você tem os aplicativos, né? E vive hoje. Mas, assim, eu estou falando de escravidão no estrito senso da palavra, né? No século XVIII, a gente já tem um capitalismo desenvolvido na Europa a tal ponto que você tem instrumentos e estruturas de regulação na Europa. Né? O Brasil também você tem o liberalismo desenvolvido. E o capitalismo vive com essa escravidão no século XVIII, no século XIX. O problema é que se você pensa o nazismo e o Holocausto, você diz que o Holocausto é produto do nazismo. E se você pensa a escravidão é produto da expansão capitalista. Então, o capitalismo e o nazismo estão no lugar de poderem produzir barbárie. Para o Narloch, o capitalismo não pode ser atacado. Porque havia meia dúzia de negras, ex-escravas, que ascenderam economicamente, né? E aí o que ele faz é transformar essas meia dúzias... Meritocracia. Ou seja, ele tira o capitalismo da história e coloca a meritocracia na história. Ele diz que é positivo produzir exclusão de pessoas, que algumas delas vão sobreviver a isso. A gente está abrindo as... Agora, se você faz o contrário, pega meia dúzia de judeus que se transformaram
em aliados dos nazistas. Olha o perigo que isso é. E você vai encontrar meia dúzia de judeus que são aliados dos nazistas, não tenha dúvida disso. Olha o perigo que isso é. Agora, eu sou judeu, né? É o momento de eu me afirmar que a comparação do nazismo é fundamental para evitar que numa Folha de São Paulo isso aconteça. Eu não preciso esperar que o negro se levante. Eu preciso dizer, isso é perigoso. Porque daí a negação do Holocausto são 2 páginas, não é nenhuma página. São 2 páginas. É a primeira página de alguém dizendo tudo bem e a segunda página de alguém dizendo agora vamos falar sobre o Holocausto. Então, eu queria voltar àquela frase famosa, aquela anedota, né? Em termos de relato, você tem 10 pessoas, chegam nazistas, se ninguém se levanta, você passa a ter 11 nazistas. Vamos supor que a Folha de São Paulo é essa mesa de bar, você tem lá os articulistas, e aí chega o Narlock. E os outros articulistas não saem, preferem debater. Você tem a Sueli Carneiro, que preferiu sair. É uma coisa complexa, eu estou simplificando demais aqui, mas eu queria ouvir a sua opinião. Porque tem já, vamos cancelar a Folha, cancelar a assinatura. Eu não sei se é a solução. Você tem aí a Rede TV, que é uma emissora, Jovem Pan, né? Emissoras que estão indo para uma radicalização assim tremenda e os caras estão ganhando dinheiro. Qual é o ponto de inflexão ali, né? Como é que você lida com isso? Quantos votos o Bolsonaro teve? Você se sente desconfortável assim com tua relação com a Folha? Você conversa com a Folha, cobra, questiona, e até o ombudsman falou, não, a Folha não vai cancelar o Narlock, ele vai continuar escrevendo. Eu acho assim, tem que ter uma coisa clara, tá? E essa é a nossa grande tragédia. Quantos votos o Bolsonaro teve? 55 milhões de votos? Uma coisa assim. Se a gente tivesse 55 milhões de nazistas no Brasil, eu não andava na rua. Não, mas com a ascensão do Hitler também não havia. O pessoal querendo o campo de concentração. É uma construção em marcha. É isso. As pessoas não têm clareza do que aconteceu, porque o nazismo, o fascismo e o Holocausto são mal discutidos no Brasil. Ninguém tem clareza do que significa. Por exemplo, esse exercício lá de 45 anos para cá e 45 anos para lá. É um exercício que eu acho que as pessoas têm que fazer, mas ninguém fez. Ninguém produziu a ideia de que um regime desumanizador como a escravidão antecedeu, no seu final, 45 anos de um outro regime desumanizador, que é o nazismo. Ninguém produziu essa reflexão, porque não se produz reflexão assim no Brasil. A Folha não está pensando isso. Quem tem que estar pensando isso somos nós. E a crise da Folha é a crise da mídia. E se a gente joga a Folha fora, a gente está jogando a Folha, que é muito importante para nós, no momento que a gente tem que recuperar, tem que estabelecer, tem que produzir a ideia de que não se senta com fascista. Porque no Brasil se sentou com fascista. Todo dia, continuam sentando. As pessoas se sentam com o fascista. As pessoas passaram a faixa para o fascista. As pessoas tentam discutir fascista, tentam moderar fascista. Eu acho que isso é um problema do Brasil. O Brasil não sabe lidar com o fascismo. O fascismo surgiu no Brasil. O fascismo sempre existiu no Brasil, mas era periférico, era sem importância, era caricato, foi derrubado pelo regime militar, né? Silvio Frota em relação a Geisel. O fascismo é, por assim dizer, um filho feio que sempre esteve andando, mas ninguém deu muita ideia para ele. Hoje o fascismo está no meio da mesa. É difícil vocês lidarem com o fascismo. É difícil entender que Narloch está relativizando um regime que é um regime que desumanizou pessoas a partir de uma lógica que é uma lógica negacionista. E essa é a lógica. Negacionismo. Né? A ideia de que eu tenho uma tese. O que é o negacionismo? Cara, o negacionismo não é você defender teses absurdas. Não é. O negacionismo é você ter uma tese que antecede a sua hipótese. E se a hipótese discorda da sua tese, dane-se a hipótese. Então, assim, a sua tese é de que havia possibilidade de ascensão de pretos durante a escravidão. Se você tem uma produção material que produz a ideia, que prova a ideia de que milhões de negros morreram, você diz, isso não me importa. O que me importa é aquele ali que sobreviveu e virou dono de escravos. Isso é negacionismo. Se você diz que o nazismo matou negros, matou judeus, e você tem um judeu que permanece vivo, 6 milhões que morreram, você vai dizer, está vendo esse judeu que permaneceu vivo? Não importa 6 milhões. O negacionismo ele é dado a esses usos. O que me remete a essa história da CPI, né? Os
senadores que apoiam o governo, que tem lá, todo dia, eles atualizam aquela plaquinha com o número de mortos e os outros colocam o número dos que foram salvos, né, dos que sobreviveram. Que é isso? Por que tem que falar dos que morreram em vez da gente falar dos que sobreviveram, dos que não morreram, que é um discurso do ministro da Saúde, Mas olha da só, Casa Randolfo Civil e tal. Rodrigues não é fascista, ok? É um democrata, luta pela democracia, é um cara super comprometido com a luta contra o fascismo, inclusive. Agora, demorou muito para o Randolfo Rodrigues reagir a essas falas como merece. Porque a fala daquele Heinz é uma fala negacionista típica. As velhas falas, né? Que depois ele mudou, mas as velhas falas, né? Dizer que fulano ganhou o prêmio Nobel de... Aí ele mostra a fotografia do fulano que ganharia prêmio Nobel. É um cara com uma cara de maluco, que fala que cloroquina salva. É esse cara que você diz? Mas demorou muito, porque, na minha opinião, as pessoas não sabem reagir ao negacionismo, ao negacionista. Acham que o negacionismo e o negacionista são parte do jogo, quando eles não são parte do jogo. Olha, se você tem 10 jogadores de futebol no time e um deles diz, olha, eu jogo diferente, no futebol, então, mas eu jogo diferente, eu jogo com a mão. Vocês estão jogando com o pé, eu jogo com a mão. Você fala assim, vai embora. É disso que eu estou falando. É chegar nesse nível de simplificação para entender. O negacionista joga com a mão futebol. Então, ele não vai jogar. Vai atrapalhar. Ele vai atrapalhar o time inteiro. Isso no final da CPI só. Pode ser que a Folha de São Paulo realmente acredite que a gente está falando de pluralismo. E ela não está entendendo o que significa colocar o negacionista. Ela está achando que isso está sendo plural, que exerce o pluralismo, quando, na verdade, está praticando a pluralidade. Claro, e assim que o Bolsonaro foi eleito, assim que Trump foi eleito. Então, acho que a gente tem que discutir. E essa é a nossa. Por que eu escrevo, sempre que me convidarem, eu vou escrever na Folha de São Paulo? Porque eu tenho uma possibilidade de discutir esses temas lá. Ah, mas foi incompetência o que a Prevent Senior fez. Não foi incompetência nada, foi absolutamente competente. Um plano, só que tem foi método. Nazista. Foi nazista. Ah, então você está dizendo que foi nazista? Hoje eu passei o dia inteiro respondendo. Não, eu estou dizendo que foi nazista, sim. Nazista dos anos 30, não dos anos 40, se bem que aqui você tem uma transição. Ah, então, a Folha de São Paulo, assim, sofreu todas as pressões do mundo para que o artigo não saísse, o artigo saiu. Então, não é jogar a Folha de São Paulo fora. Já tinha vazado que ia sair? Saiu no digital antes do impresso. Para não sair no impresso. Então, eu ia fazer essa pergunta mais na frente, depois eu retomo, mas vou fazer logo. Então, vou entrar nesse caso agora. No fim de semana, você e a Natália Pasternak escreveram para a Folha de São Paulo um texto comparando as práticas da Prevent Senior aos experimentos nazistas, fazendo referência ao Código de Nuremberg, e aí acho que daria até para a gente poder avançar, você pode comentar, para a tal da banalidade do mal, da Hannah Arendt. Você podia fazer um breve resumo do que foi a análise que vocês fizeram nesse artigo da Folha e quais as consequências, em suas várias dimensões, desses experimentos aos quais os pacientes foram submetidos pelo operador?